Chegamos então na nossa janela, né, do nosso grupo de movimento. A primeira janelinha aqui é tratamento do arquivo AFD. Aí eu tenho aqui as marcações e tenho o fechamento da jornada. Essas marcações aqui eu estou trazendo da tabela ponto marcação, essa aqui, ó. E o fechamento da jornada dessa tabelinha aqui, ó. Ponto, fechamento, jornada. O que nós fazemos então no lado do servidor? A princípio, no lado do servidor, eu vou ter aqui a ponto marcação e a ponto fechamento jornada. Olha, ponto marcação, ponto fechamento jornada. Então eu crio primeiramente aqui os meus DTOs, ponto marcação DTO e HBM, e a ponto fechamento jornada DTO e HBM. Tá? São tabelas simples. E crio os métodos para cada uma delas. Né? Declaro os métodos aqui e implemento os métodos aqui. Ponto marcação, usando o DAO padrão. Ponto fechamento jornada, usando aí o DAO padrão. No lado do cliente, primeiramente deixa eu explicar a lógica dessa janela aqui. A lógica dessa janela aqui é a seguinte, né? Quando ela iniciar, ela não deve trazer dado nenhum, ok? Daí o usuário ele deve clicar em importar arquivo AFD, vai aparecer o arquivo AFD, ele vai então realizar a importação aqui dos dados do arquivo AFD e ele vai clicar em processar fechamento. Quando ele clicar em processar fechamento, o sistema ele deve verificar se existem buracos aqui nessas marcações. Né? O sistema vai verificar, no dia 11 de janeiro tem uma entrada, tem uma saída, tem outra entrada, tem outra saída. Parece que esse dia 11 de janeiro aqui está batendo. Aí ele vai fazer o cálculo dos horários. Né? Tá, 12h05, menos 8h04, 18h01, menos 13h07. A jornada dele aqui era de 8 horas, mas ele trabalhou 7 horas e 40 minutos. E esses 20 minutos vai acontecer o quê? Lá em parâmetros está dizendo para marcar uma falta, para colocar no banco de horas de forma negativa. Toda essa verificação é feita aqui nesse processo de fechamento, tá? Daí vem o dia 12, né? Dia 12 aqui, olha, tem uma entrada, tem uma saída, tem uma entrada e tem uma saída, mas essa saída é um I. Essa saída ele não tinha registrado, tá? Ela foi incluída pelo supervisor dele. E por quê? Aí tem a justificativa, né? Ele esqueceu de registrar. Nesse momento aqui é importante que você leia a portaria do ponto eletrônico, a portaria que deu início a tudo, a 1510, tá? Para você entender qual é esse tipo de marcação, qual é esse tipo de registro aqui, ordem original, ID incluído, P de pré-assinalado, por que tem que ter esse PA entrada-saída, o que é essa justificativa, tá? Você tem que compreender isso plenamente, ok? E finalmente eu tenho aqui uma no dia 13 de janeiro, né? Onde o usuário, o colaborador passou na empresa e fez uma marcação lá e foi embora. Então foi marcado como um D, desconsiderar. E aí o supervisor informou que ele registrou isso incorretamente. Depois que ele realiza o tratamento, né, no arquivo AFD, ele clica em processar fechamento e aí nós realizamos o processamento aqui, ó. Marcamos a classificação como trabalho normal, né, o 100. Aqui está o colaborador, ó, o fechamento do dia 11 aqui, ó. Dia 11 foi uma quarta, o horário é 1, carga horária 8, carga horária diurna deu 8h55. Olha, a carga horária normal 8h55, então ele trabalhou mais que 8 horas aqui. Foi isso mesmo, né? Olha, ele trabalhou de 8 às 12 e no lugar de ele entrar às 14 horas, ele entrou às 13, entrou uma hora antes, né? Então ele trabalhou quase 9 horas nesse dia, tá? E você não pode impedir, né? Antigamente você podia autorizar os horários, hoje pela lei não pode mais. O colaborador pode realizar quantas marcações ele queira, tá? Então ele acabou trabalhando aí 8 horas e 55, né? Aí eu tenho a entrada 1, a saída 1, a entrada 2, saída 2 e as outras entradas aí e saídas, né?
Os outros conjuntos de entradas e saídas não foram marcados. Daí eu tenho, olha, o horário, o início da jornada, o fim da jornada. Ele fez 55 minutos de hora extra. O percentual de hora extra diurna é 50%. Modalidade da hora extra D. Tá, e aqui eu tenho um grupo de hora extras. Isso também está lá na portaria. Leia com atenção para você entender o que é isso. Tá, então eu fiz o fechamento do dia 11. Fiz o fechamento do dia 12. Ok? Aí eu posso validar os dados, né, para saber se existem buracos e tal, antes de realizar o fechamento. E depois de tudo isso, eu clico em confirmar. E esses dados aqui, eles são armazenados no banco de dados. Ok? Se eu clicar novamente, digamos que eu saia dessa janela, entre nela novamente, né, isso aqui não vai aparecer nada a princípio, eu clico em importar o arquivo FD de novo, o mesmo arquivo FD. O que é que o sistema deve fazer? Ele deve primeiro ir no banco de dados, verificar se os registros desse arquivo já estão armazenados, e aí ele vai trazendo os registros para cá, tá? E o usuário, quando observar isso, né, ele já vai saber que os registros eles já estão armazenados no banco de dados. Na verdade, você, para exibir isso para o usuário, você vai ter que criar uma coluninha aqui, ó, uma coluna transiente, informando se esse registro já está armazenado no banco de dados ou não. Ok? Então tem que ter essa verificação também, né? Essa parte do tratamento do arquivo FD, da geração de arquivos, é uma parte muito chata de fazer. Tá? Ela não é simples, é por isso que precisa de uma boa leitura para a compreensão. Tá? E por isso que eu não implementei logo, né? Porque eu quero que você aprenda a fazer. Tá? Lembre que quem vai comercializar esse sistema de ponto assina uma declaração se responsabilizando totalmente, né? Então não adianta você pegar uma coisa feita por outra pessoa, instalar isso no teu cliente, assinar uma declaração, depois tá errado e quem vai responder é você, né? Então você tem que aprender a fazer mesmo, não tem jeito não, tá? Não tem como escapar de aprender a fazer isso. E tem que ler mesmo as portarias, tem que entender realmente o que é que diz lá, tá? Para depois você entender o que tem que ser feito aqui na implementação. Nós vamos implementar, né? No final nós vamos implementar, mas é bom que você faça, que você aprenda a fazer, tá? Então, clicou no importar, traz o arquivo FD, importa os dados, verifica se eles já estão no banco. Se já estiverem, você mostra para o usuário que eles já estão lá. E aí, se já estiver no banco, você já traz também o fechamento da jornada. Se não tiver, você marca aqui na coluninha transiente que não existe, né? E permite aí que o usuário ele processe o fechamento. Você deve permitir ele incluir um registro e deve permitir ele desconsiderar um registro, tá? Depois você realiza o fechamento da jornada. Um dos pré-requisitos para esse módulo aqui é o componente ponto. Onde lá no componente ponto nós fizemos a geração do arquivo AFDT. Tá? Então você deve, se não assistiu ainda, né, deve assistir esse módulo e trabalhar nesse módulo, que ficaram alguns exercícios lá, e só depois, né, concluir o estudo aqui do módulo do ponto eletrônico. Tá? Então é isso, né? Nessa janelinha aqui as considerações são essas, tem bastante coisa para fazer. Se você realmente for trabalhar em cima disso daqui, você vai passar pelo menos uma semana trabalhando em cima dessa janelinha aqui, tá?